Boa tarde. A onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama semanalmente enferma. E como não pudesse caçar, padecia a fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham visitar-me. A Irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só rastros entrantes, não viu nenhum rastro sainte. E desconfiou. Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Moral da história. Então, isso é uma fábula, porque tem moral. Só que a moral da história, vocês vão colocar a moral de vocês. Vocês vão pensar no que vocês leram e vão dar uma moral para a história, tá bom? Explorando o texto. Qual é o gênero textual acima? Acabei de falar, né? Então, o gênero textual é uma fábula. Quantos parágrafos tem o texto acima? Ó, vou voltar. Parágrafos. Deixa eu acertar aqui. Parágrafos. Então, 1, 2, 3 parágrafos, tá? Se tivesse os espaços certinhos aqui, sempre quando tiver o espacinho, é um parágrafo. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, porque é o que inicia as falas, tá? Só que se tivesse, sempre que tiver o espacinho, vai ser um parágrafo, tá? Que tiver o dedinho, igual eu falo para vocês para fazerem. O que aconteceu? O que aconteceu com a onça no primeiro parágrafo? Então, vocês vão voltar no primeiro parágrafo e vão contar o que aconteceu, tá? Qual problema a onça trouxe? Qual problema a doença trouxe para a onça? Que problema que, né, a onça teve, né? E como ela resolveu o problema? O que ela fez para resolver o problema? Quais foram os animais que visitaram a onça? Então, vocês vão estar voltando no texto para descobrir. Qual animal não entrou na toca da onça? Por que motivo? Quem foi o animal que não entrou? Por que ele não entrou, né? H. O jabuti tomou uma atitude diferente dos demais bichos. E qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência do jabuti não ter feito o que os outros animais fizeram, dele ter prestado mais atenção, né? Deu uma moral para esta história. Então, era para você já colocar moral lá. Se vocês quiserem repetir aqui, pode. Se não, vocês criem outra moral, tá? J. Faça de conta que você é o jabuti. Escreva um bilhete para a onça justificando o motivo pela qual você não pôde visitá-la. Por que ele não entrou? Porque ele preferiu ir à igreja, né? Fazer orações, porque de nada ele poderia ajudar. Então, vocês podem pensar aí num bilhete para deixar para Dona Onça, porque ele não entrou. Retire do texto as palavras que têm as letras P e B. Então, vocês vão voltar lá no texto e as palavrinhas que têm a letra P e B, vocês vão colocar aqui, tá? 3. Separe as palavras do texto quanto ao número de sílabas. Então, as palavras que têm uma sílaba, as palavras que têm 2 sílabas, as palavras que têm 3 sílabas e as palavras que têm 4 sílabas. Então, vocês vão escrever aqui na frente, tá? Coloque as palavras abaixo em ordem alfabética. O que é ordem alfabética, gente? Começando lá da letrinha A. Então, qual que é a primeira... Peraí. Qual é a primeira palavrinha que vai vir aqui? A palavrinha que começa com a letra A. Então, é apuros. Depois da letra A, qual é a próxima palavrinha? Capivara. Depois, poeira. Desculpa. Depois de C, qual é a próxima letrinha que vem? Né? Então, vocês vão olhar e colocar a lista em ordem alfabética aqui nessa listinha, tá?